como é que Marcos escreve o seu evangelho. Então, tudo é muito ágil, muito rápido. E ele sempre começa, não é, dizendo, e aconteceu. Então, é muito chato ler o evangelho de Marcos em grego, porque ele diz assim, quando a gente pega aqui o início do evangelho, ele diz assim, no nosso texto, no capítulo 1, versículo 4, tem assim, apareceu João batizando no deserto. No original tem assim, e aconteceu João no deserto. Tá? Aí, quando chega lá no versículo 9, na nossa Bíblia em português, tem assim, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizar. E em Marcos mesmo, no original, tem, e aconteceu que Jesus veio de Nazaré. Aí, no versículo 16, ainda, diz assim, e aconteceu que Jesus estava na beira do mar da Galiléia. Então, é assim, ele não tem esse trato de fazer as ligações, de dizer... É como se Jesus, ele estralasse os dedos e ele sumisse de um lugar e aparecesse em outro lugar. Ele não tem essa coisa que o Mateus faz, de Jesus saiu dali, foi caminhando, todo mundo ficava apertando, porra, Jesus daqui e dali, tinha uma multidão. Ou Lucas diz assim, Jesus estava andando com uma multidão com ele, e aí um cego gritou, e aí Jesus parou, etc. Marcos não tem isso. Ele pula de uma coisa para outra o tempo todo. Agora, nossas Bíblias traduzidas tentam dar um fio condutor, né, usando os conectivos, mas o Marcos não é bom de escrever, não é um bom escritor. Apesar dele ser um gênio, mas ele é ruim de grego. Ele é um gênio, vou mostrar porque ele é um gênio, mas é um gênio na ideia que ele teve, né? Mas ele não é muito bom de grego, não é um cara da literatura, né? Então, ele usa essas expressões, logo, imediatamente, a seguir, logo em seguida. Mas tudo isso aí é o verbo acontecer, né? É uma forma de traduzir. Então, Marcos é marcado por um estilo narrativo bastante abrupto, né? Corta as coisas e começa outra, né? É tudo muito rápido, né? Jesus some aqui, aparece. Jesus está lá no meio do mar, falando, ensinando, aí de repente ele já não está mais no barco, no meio do mar, ele já está fazendo milagre lá em alguma casa de Pedro ou de alguém, ou xingando um fariseu lá na sinagoga, né? Assim, as coisas são muito rápidas. E agora eu queria falar para vocês sobre o acréscimo, né, do texto de Marcos. O final de Marcos não foi escrito pelo autor, né, do Evangelho. Então, a partir do versículo 9, que começam as aparições do ressuscitado, não foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho. Não estão nos manuscritos antigos. Todos os manuscritos antigos terminam com a frase do versículo 8, que as mulheres ficaram cheias de medo e não disseram nada para ninguém, não contaram nada para ninguém do que viram lá no túmulo. Então, quando chega lá, mais ou menos no quarto século, um copista, né, um escriba que está copiando esse texto, e assim, como assim? Poxa vida, esse texto deve ter tido um final, e o final deve ter se perdido, né? Porque ninguém vai terminar um evangelho dizendo assim, e as mulheres ficaram com medo e não contaram nada para ninguém.
Cadê as aparições do ressuscitado? Cadê Jesus Cristo aparecendo para as pessoas? Nos outros evangelhos todos falam das aparições do ressuscitado. Cadê as aparições do ressuscitado aqui? Então, esse copista vai completar o evangelho, resumindo os outros evangelhos, porque esse copista está no século IV, porque antes do século IV não tem esse texto no evangelho de Marcos. Então, ele está no século IV. Então, o versículo 9, 16, 9 diz assim: tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia, Jesus apareceu primeiro a Madalena. Então, isso aí também é uma coisa que é tirado de João, do Evangelho de João. E ela foi anunciar o fato aos que acompanharam Jesus e que estavam aflitos e choravam. Quando ouviram que estava vivo e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus, de aspecto mudado, apareceu a 2 deles. Aí aqui ele tirou de Lucas, são os discípulos de Emaús. Então, a aparição a Madalena foi tirada de João, a aparição a 2 foi tirada de Lucas, e aí depois desse, por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam à mesa, ele os censurou por sua falta de fé, sua dureza. Então pega, Marcos, pega Mateus, e aí tem uma frase muito complicada, O versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vocês conseguem imaginar Jesus dizendo isso? Quem não crê será condenado. É difícil imaginar Jesus dizendo isso, que ele disse que quem der um copo d'água a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo isso. Lá no Evangelho de Mateus ele vai dizer: quem vestir aquele que está nu, quem visitar o enfermo, quem visitar o encarcerado, quem der o alimento para alguém, a mim o fizeste. E que essas pessoas, ele diz: vinde benditas do meu Pai. E essas pessoas não sabem nem quando foi que fizeram: Senhor, quando foi que te vimos nu e te vestiste? Eles não conhecem Jesus. Jesus disse que eles são benditos do Pai. Então, realmente está na cara que é um acréscimo, Só que esse acréscimo, ele entrou para o texto do cânon, o texto oficial, e não pode ser retirado. Inclusive, ele cai na liturgia. Mas ele não é do Evangelho de Marcos, tá? Não faz parte. Bom, então, nós não temos esse final. O Evangelho de Marcos, o final dele não se perdeu. Ele quis terminar assim, com as mulheres com medo, sem ter coragem de divulgar a ressurreição de Jesus. Isso porque era uma época, na época que ele está escrevendo, lá para o final do primeiro século, é a época em que está tendo a guerra judaica, em que Roma está aí querendo eliminar todos os judeus. Divulgar que um crucificado por Roma ressuscitou é muito perigoso, gente. Porque o que Roma fazia com quem era rebelde era torturar e matar na cruz, como nós vimos da vez passada. Agora, se as pessoas que são crucificadas, elas vivem, o que Roma pode fazer? Nada. A única coisa que Roma pode é torturar e matar. E aí não mata, quer dizer, a pessoa fica viva. Como assim? Então, se um crucificado permanece vivo, Roma não tem mais poder. Porque o único poder dela é torturar e matar na cruz. Se isso não funciona, o que vai funcionar? Então,
E tem mais, não há provas. Todas as pessoas que falam na ressurreição de Jesus falam a partir de uma experiência espiritual. Não há provas. Então, Roma não vai aceitar que saiam dizendo por aí que um crucificado está vivo. Não vai aceitar isso. O que Roma quer é que ninguém nem sequer fale no nome de quem foi crucificado. Imagina sair por aí dizendo que o crucificado está vivo. Que ele apareceu por aí, que ele andou falando com as pessoas. Então a comunidade tem medo. Tem medo de falar que Jesus ressuscitou. E as mulheres que tiveram a experiência aí no túmulo, né, elas representam a comunidade cristã da época que está com medo de dizer que Jesus ressuscitou. Eu queria que vocês entendessem isso, não sei se vocês conseguem, porque hoje em dia diz Jesus ressuscitou, aleluia, daqui a pouco vai ser a Páscoa aqui, né? E aí nós vamos sair por aí, Jesus ressuscitou, aleluia. Todo mundo tranquilo e feliz dizendo isso. E ninguém nos prende, ninguém quer nos matar por causa disso. Eu queria que vocês entendessem que se antes a pessoa dissesse que um crucificado estava vivo, ela era morta, tá? Porque um crucificado tem que estar bem mortinho mesmo, bem torturado. Os crucificados ficavam pendurados na cruz. O esqueleto deles ficava lá, até que os ossos começavam a cair. Por isso que o nome do lugar chama Gólgota. Porque é osso no chão para todo lado. Às vezes Roma crucificava mais de 100 pessoas de uma vez. E ninguém era sepultado. Os ossos ficavam pendurados lá. As aves de rapina vinham para comer aquela carne. E os esqueletos ficavam pendurados lá. Aí os ossos começavam a cair. Era para todo mundo ter certeza que o cara que se metesse com Roma ia ser torturado e morrer daquele jeito. Então dizer que um crucificado é um rebelde, um crucificado está vivo, é muito perigoso. Tá? Então as mulheres representam as comunidades cristãs daquela época, principalmente a comunidade de Marcos. E se o autor estiver escrevendo na cidade de Roma, como diz a tradição, mais perigoso ainda. Então, é isso. Esse final aí é um final acrescentado 4 séculos depois, em outro ambiente, em outra situação política. Né? Que agora o império já não persegue ninguém, o império não persegue cristão, o império está junto com o cristianismo. Então, a outra característica literária de Marcos é que ele tem as menores frases de Jesus, né? Ele não é de mostrar Jesus conversando. No Evangelho de Marcos, Jesus não fica conversando com ninguém. O que Marcos narra é acontecimento. Essas palavras de Jesus já existem escritas por aí, né? Talvez na fonte que é essa fonte hipotética, né? A gente vai estudar mais quando a gente estudar Mateus e Lucas, ou, né, no Mateus aramaico. As palavras de Jesus já estão escritas. Marcos preferiu narrar, contar coisas que Jesus fez, e não aquilo que Jesus disse. Tá? Ele não tem aqueles monólogos extensos, que quanto mais tarde o evangelho foi escrito, mais ele tem Jesus falando. O último evangelho a ser escrito foi João, é por isso que Jesus fala, tem longos discursos de Jesus. Marcos não. Marcos não tem isso. Tá? Jesus fala 2, 3 palavras e acabou.